Fala, família da fé! Mais um episódio do Palavra Cast. E, gente, estamos nessa vibe rosa, né, Lô? Sim. E hoje a gente até, mesma cor de camiseta, né? Não foi? Sem querer. Verdade. Acertamos a tonalidade. Arrasamos. E antes de começar, gente, esses episódios especiais estão sendo maravilhosos, né, Lô? Com certeza. A gente tá trazendo mulheres aqui fortes, corajosas, que inspiram muito. E antes de começar esse bate-papo maravilhoso, eu queria pedir pra vocês, gente, se inscreve no canal da igreja, vai abençoar muito nossa vida. E assim, ó, é um botãozinho vermelho. Então, se tiver vermelho pra você, é porque você ainda não é inscrito. É só clicar nele e você já vai estar inscrito. Não esquece também de deixar o joinha, tá? Aí embaixo pra curtir, que ajuda muito. Quanto mais vocês curtem, mais o YouTube entende que é um vídeo bom e produtivo e ele vai compartilhar mais, tá bom? Então é isso. Siga a gente nas nossas redes sociais, não? Isso aí. Estamos postando. Ó, a gente tá fazendo vários vídeos pro Instagram. Sim. Muito conteúdo legal. Então segue lá também. Você acompanhe, né, gente? Então, vamos lá. Vamos começar mais esse episódio. E com a presença, já vamos apresentar aqui pra vocês, da nossa pastora Luciana. Oi, meninas. Ela é mãe, é esposa do pastor Everton, dona de uma voz linda, né? E hoje estamos aqui para conhecer um pouquinho da Lu. Então, seja bem-vinda, Lu. É um prazer ter você aqui com a gente. Eu que agradeço o convite de vocês. Tô nervosa, Não tem coisa mas eu sei que vai ser bom demais. Isso aí. Então, a gente gosta de começar do começo, né, Lari? Lá do início. Lá do início. Então, de onde você é, né? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Sim, eu sou de Nova Venécia. Eu, Everton, né? O Lucas também nasceu lá, no interior do norte do estado. Nós nascemos lá, nossa família é toda de lá. Mas assim, por ser interior, parece que é uma cidadezinha, né? É uma Pra quem não cidadezinha. conhece. Não é um lugarzinho pequenininho, não. Mas é assim, onde as pessoas se conhecem, de que família você é, sabe? Então você se conhece por essas peculiaridades, né? Que em grandes centros você não vê. Então, Nova Venécia é muito dessa questão de família. De que família você vem? Mas é um lugar pequeno, não é um grande centro, não. É um lugar pequeno, interior do norte. É um lugar muito gostoso, eu tenho boas recordações de lá. Você já foi lá? Meus avós eram de lá, assim, não era Sério? Nova Venécia, mas era próximo ali, a gente... Das regiões perto. Aí a gente Gente, eu nunca... chegou a visitar lá algumas vezes. É bem muito bom, é um lugar bom. muito gostoso, assim, né? A nossa terra natal, né? Nunca perde essa coisa do carinho que a gente sente né? pela terra natal da gente, né? Igual eu, tipo, sou da periferia de São Paulo. É um lugar que você olha esteticamente não é bonito, mas como a gente nasce, tem raiz ali, você vai, você revive lembranças, memórias. Eu acredito que são as memórias afetivas daquele lugar. Isso. Que a gente carrega a vida toda, Não é né? verdade. Enquanto a gente vive. Nosso canto. Exatamente. Legal. E aí, você é a irmã mais... Eu sou a caçula da minha família. De quantas? Na verdade, meus pais eram viúvos e se casaram. Então, da parte da minha mãe, eu fui criada com as minhas duas irmãs mais velhas. E da parte do meu pai, ele tem filhos, mas eu não cresci com eles como eu cresci com as minhas irmãs, né? Da minha parte de mãe. Então, assim, minhas memórias estão todas com elas. Né? Assim, eu lembro delas me dando banho, me levando para jogo em estádio da cidade. Mas eu sou a rapa do tacho aí dessa filharada toda. A mais novinha. Novinha de 44 Nem anos, né? parece. Mas qual a diferença de idade de você pra elas, assim? De mim para as minhas irmãs são mais de 10 anos. São mais de 10 anos. Mas de mim para o meu irmão é 1 ano e 7 dias. Caramba! Eu faço 45 agora em fevereiro. Dia 20 de fevereiro, ele faz 46, dia 27. Que legal. Então eu nasci em 78, ele nasceu em 77. Caramba! Minha mãe foi corajosa. E minha mãe diz que ele era fogo. Nossa. Assim, ele valia por uns 2, 3 de bagunceiro. Meu E Deus! eu já era mais quieta. Ai, que bom! Que bom! Equilíbrio, né? Equilíbrio é tudo. Mas é sempre assim, né? A gente não é igual, assim, Não, muito diferente. todos os diferente. filhos são diferentes. Nossa, eu vejo eu, Luana e a Letícia, cara,
É um oposto, assim, Eu total. espero. Diferente. Mas eu acho que essa é a beleza da situação. Verdade. E irmão é muito louco, né? Porque a gente briga, mas ao mesmo tempo daqui a pouco tá se falando e nem Ama. percebe. Tem um amor Não, muito grande, né? Eu tô até estranhando, porque a gente tá nos dias aí que ela tá em casa, que a gente tá se amando muito. Eu falando, tem coisa errada, gente. Vai rolar uma briga Vai aqui, ó, acontecer tá uma briga a perto. qualquer momento. Eu amo meus irmãos, tenho um amor muito grande por eles. E sua infância, Lu, foi de brincar na rua, essas Muito. coisas? Gente, eu era terrível de brincar na rua. Sério? Eu tenho uma foto que eu era a única sem camisa. Meu Deus. Os meninos estavam de camisa e eu sem. Eu não sei aonde essa foto tá. Eu vou até Gente. perguntar à minha mãe, mas eu lembro. Eu falo, gente, não tem condição. E não parece. Eu brincava é. muito na rua. Minhas memórias é assim, a gente montava rede de vôlei na rua de casa. Aham. Brincava o fim de semana inteira. Queimada na chuva, na lama. Nossa, era outra história, né? Ai. Comia manga no pé de manga, pé de carambola, que a gente nem vê hoje. Uhum. Eu tenho todas essas memórias. Que Brinquei legal. muito Ai, hoje na em dia rua. as crianças só no telefone. Não tem. Não Muito na tem rua. mais disso. Que Brinquei bom. Muito, muito, muito. Isso é legal. Que legal. Então, Nova Venécia ali é uma cidadezinha que você nasceu e o Everton também. Aham. E como é que foi esse encontro? Na verdade, a gente se conheceu lá e nos casamos lá. Aham. Eu trabalhava e ele também trabalhava. Eu não lembro muito de detalhes, não, se a gente ia no mesmo ônibus. Aham. Mas um Talvez dia- ele lembre, né? Pode ser que ele lembre, mas eu lembro que um dia eu entrei no ônibus e ia passar no trocador, pagar Uhum. minha passagem. Era 50 centavos na época, há 25 anos atrás. Aí eu entrei no trocador e ele falou, olha, sua passagem tá paga. Aí eu falei, como assim minha passagem tá paga? Aí ele, aquele rapaz lá pagou sua passagem. Aí eu olhei, era o Everton. E aí, por educação, eu fui lá, sentei com ele, aí subimos, né, aquela viagem conversando e tal. Então, ele fala que esse foi o investimento dele que ele fez. Deu 50 certo, centavos. né? E ele fala que se eu não tivesse entrado no ônibus, ele tinha pedido 50 centavos de volta. Porque Bem a cara dele, né? típico a cara Gente. Na verdade, assim, eu já sabia quem o Everton era. Aham. Porque minha sogra é uma pessoa muito conhecida na cidade, porque ela trabalhou, acho que quase 30 anos em escola. Caramba. Ela era professora, diretora, já foi coordenadora, então ela é alguém muito conhecida lá. Então eu sabia quem era ela, ele, por ser filho dela, mas eu não tinha amizade. E minha irmã casou com meu cunhado, né, o Cuti, era da igreja presbiteriana que ele fazia parte. Então, como eu gostava de muito na igreja, mesmo meus pais sendo católicos, porque eu gostava do louvor, da música, eu gostava do lugar. Do ambiente. Sim, exatamente. E eu sabia que ele era de lá, mas não tinha amizade. Nunca nem se falaram antes. Não, na verdade ele namorou com uma amiga minha. Gente. Ó. Eles namoraram muitos anos, depois eles terminaram, aí ele namorou de novo com outra pessoa, terminou também esse namoro, depois que eu comecei a namorar com ele. Foi uma Caramba. coisa assim, meio louca. Tinha Aí que ser um terminamos, investimento de 50 centavos pra você, senão não ia dar certo. terminamos, depois voltamos de novo. Aí de lá, casamos. E aí? Estamos há 25 anos juntos. E aí, Nossa, 25? 25. Muito tempo, anos. hein? Caramba. E aí o Lucas chegou quando? O Lucas chegou de forma bem nada organizada. Aham, não foi planejado, Não, assim. porque apesar do Everton ser criado na igreja presbiteriana, eu acredito que a gente só se converteu aos 23 anos de idade. Que a Já gente- juntos, já. né? já juntos, que a gente foi entender Jesus, essa questão de ter uma vida que agrada a Deus. Eu acredito que é por isso que acontece muito com a juventude. Ela gosta do movimento da igreja, mas às vezes não entende o que é andar em santidade. E eu e Everton não entendíamos isso. Então, nosso namoro não foi um namoro exemplar. Então, o Lucas veio sem planejamento, mas eu falo que foi bênção de Deus, porque eu já tentei engravidar depois, fiquei anos tentando engravidar, tive abortos espontâneos
e tive aborto tardio. Então eu falo que depois da salvação foi o presente que eu ganhei, sabe? Porque eu nem sei se eu teria. É tá? verdade. Eu nem sei. Então eu acredito assim que a nossa conversão se deu anos depois. Então o Lucas veio realmente sem organização, sem planejamento. Mas que mudou a vida de vocês. Total. E passamos aperto junto também. Sabe aquela questão do primeiro filho? Você que tem primeiro filho, vai passando os apertos junto. E vai aprendendo ali tudo na marra. Exatamente. Se a gente dorme tarde, eles também dormem tarde. Se adapta à vida, né? Adapta a vida. É então, verdade. depois a gente vai ficando mais velho, a vida vai estabilizando. E eu acredito que os filhos que vêm depois já pegam essa parte mais... Os primeiros são fortes ali. Bom, Elo. Claro. Essa parte mais organizada da vida da gente. Então, eu acredito que os filhos que vêm assim, quando a gente é muito jovem, que a gente está batalhando pela vida... eles também vão crescendo nesse ritmo de vida, na garra que a gente tem. Vamos embora. É verdade. E muda a nossa cabeça, né? Porque a gente é forçada a amadurecer, na real, né? Total. Na verdade, você sai de filha pra ser mãe, assim, de paraquedas. Eu lembro que eu só consegui dar banho no Lucas quando ele tinha 30 dias. Eu também. Eu não conseguia dar banho nele Nossa, antes. eu morria de medo. Caramba. Se eu tivesse que cuidar, por exemplo, de uma hoje, de uma criança recém-nascida, eu não saberia. Porque eu não tive essa experiência, eu não conseguia. Então, assim, você vai aprendendo. Nossa. E eu lembro que eu fiquei, assim, muito magra. Eu nunca me esqueço uma vez. Meu pai falou pra mim assim, filha, você é pele junta. E cabelo. Cabelo era dessa altura. É porque também emagrece muito. Dedicação. Depois, né? Ali total. Você não sabe como lidar com aquela situação, né? Aí eu sempre falo, quem dera se eu tivesse a cabeça de hoje num corpo de 20 anos. Outra vida, total. outro comportamento. Mas não posso, né? E Deus foi curando as minhas feridas. Porque como eu trabalhei sempre muito fora, eu me achava uma péssima mãe. Sério? Ixi, mas a gente que é mãe, a gente se culpa por tudo. Não precisa de muito pra mãe se culpar, né? Não. Você sabe que quando eu fiz a matéria Justiça de Deus na nossa escola, foi uma coisa que curou meu coração. Nossa. Porque eu me achava péssima. Assim, eu me achava péssima mãe, péssima esposa, sabe? Porque eu trabalhei muitos anos fora de casa. Então, o Lucas, quando ele estava doente, era minha mãe, era minha sogra. Então, eu me achava, assim, uma mãe horrível. Então, depois eu fui entendendo que eu dei aquilo que eu tinha. E foi o melhor que eu tinha. Nas minhas limitações. Então, isso me curou muito. E saber que eu podia realmente pedir perdão e ser perdoada pelas minhas limitações, né? Mas foi um processo na minha vida. É muito louco isso. É muito louco. E a gente sofre muito. Lolo ainda não é mãe, mas você sabe. É um amor doído. Eu não sei. É verdade. É um amor doído, entende? Então, sei lá. A gente sempre quer dar o melhor, mas às vezes o nosso melhor, você erra querendo dar o melhor. Isso. Mas às vezes a gente é mãe e filha, igual nossas mães. Também elas acham que erraram muito. Mas pra gente, elas foram a melhor mãe do mundo. E isso, assim, me traz um pouco de calma. Exatamente. De saber que mesmo eu achando que eu tô fazendo errado, pro meu filho, eu tô sendo a melhor mãe que ele pode ter. Eu acho que é a questão de você ter qualidade. Isso. Sabe? O tempo que você tá, você ser especial naquele momento. Fazer memórias boas, sabe? Eu acho que isso é tudo. Sim, verdade. E hoje minha mãe, assim, minha melhor amiga. Ainda mais depois que a gente tem filho, a gente entende mais elas. A gente entende aquele sentimento. Hoje eu me pego falando coisas que eu ficava brava quando minha mãe falava. Então eu falo, meu Deus, eu tô falando a mesma coisa, igualzinho, entendeu? É verdade. Então hoje eu valorizo muito mais ela, porque eu sei o que ela sente por mim. Porque é muito grande, parece que nem vai caber no peito. Ontem eu mandei um direct pra minha mãe de um post, nossa, eu quase chorei. Eu falava bem assim, coisas que sua mãe nunca te contou.
Aí falava, tipo assim, ela sente falta de te pegar no colo, ela sente falta do seu cheirinho, ela sente falta... E foi falando, e são coisas que eu tô vivendo com o Theo agora. E de pensar que minha mãe já passou por isso comigo, E nossa! você pensa assim, cara, ela me ama muito, né? É muito lindo. Muito linda a maternidade, É né? muito lindo. Claro, assim, tem a parte desafiadora, óbvio, como tudo, mas é um trabalho tão gratificante, Muito. tão assim, de você olhar pro seu filho e ele sorrir e já, tipo, putz, valeu, já tá valendo tudo. É muito, muito legal, assim. É um amor muito lindo. Só Deus que a gente consegue entender um pouco mais, isso. né, desse amor de Exatamente. Deus. Nossa, é muito fantástico. Pois é. Não, pode falar. Não, pode falar, amiga, eu deixo. Tá bom, então, ok. Vai fugir um pouquinho, mas nem tanto. Te perguntar assim, do seu processo de conversão, como é que foi? Quais foram as experiências que você teve assim com Jesus? Então, quando eu era adolescente, o evangelho chegou na minha família, assim, quando minha irmã foi para a igreja presbiteriana. É o que eu tenho, assim, que eu lembro de criança, né? Que aí meus pais eram católicos praticantes, sempre foram pessoas muito íntegras, muito retas, muito honestas, né? Mas assim, a gente foi conhecer mesmo o evangelho, pregadores, né? Pregações, quando minha irmã casou, né? E eu amava ir na igreja, porque o louvor eu achava lindo, né? Era uma coisa diferente. Que não tinha onde eu ia. Mas eu sempre fui muito encantada com isso. Só que é aquilo que eu falei, eu ia porque eu achava bonito. Né? Às vezes eu ia nas escolas bíblicas, mas eu achava bonito, mas não tinha entendimento daquilo. Eu não tinha um entendimento. Tanto que eu fiz escolhas erradas na minha juventude. Entende? Eu podia ter feito coisas melhores, né? Mas fiz escolhas erradas e a graça de Deus, como sempre, está ali nos acompanhando, né? Nos encontrando e muda a nossa história, graças a Deus. Sim. Mas eu acredito assim que eu aceitei Jesus foi no evangelismo de rua. Minha irmã sempre ia nesses trabalhos e ela me levava. Eu ia, eu gostava de ir. Quando minha mãe deixava, eu sempre ia. Toda vez eu ia. Então eu lembro que eles fizeram um apelo e eu aceitei naquele momento ali de rua. Mas eu aceitei, mas não mudei de... Continuei na minha mesma vidinha, sem ter aquele entendimento profundo de Jesus. Mas eu acho que ali foi onde eu fiz meu reconhecimento público por Jesus. Sabe? Foi onde eu aceitei ele publicamente. Mas eu acredito que ele só, assim, fez parte da minha vida mesmo. Eu acho que eu estava aí com uns 23 anos. Onde eu tive uma consciência dele na minha vida. E foi através de um pastor que nós saímos de Nova Venécia, fomos morar em Vitória. Nós moramos lá 4 anos e pouco. O pastor Ronaldo Gama, que nos recebeu na igreja presbiteriana, e um homem de amor, gente, que transborda. E eu acho que eu e Everton entendemos esse amor de Deus ali com aquele homem. E aí foi quando eu realmente, assim, entendi do amor de Deus, que eu devia viver uma vida que agradasse a Deus, não que me agradasse. Foi a virada de chave ali, né? Foi a virada de chave. A gente sempre conversa hoje e fala sobre isso. Amor, eu acho que a gente entendeu Jesus ali, né? Ele fala, eu acho que foi ali em Vitória. Entende? Ali eu acho que eu entendi Jesus. Mas eu acredito que quando eu levantei a mão publicamente, foi nesse evangelismo que foi feito um trabalho de rua. Sim. Foi quando um momento de apelo e eu levantei minha mão. Legal. É a lembrança que eu tenho, assim, sabe? Mas não lembro do dia, não. Sim, mas é o sim. que eu tenho no meu coração. Entende? Ah, mas bem legal. Mas eu só entendi Jesus um pouco mais tarde, né? Que foi bom, porque eu podia ter... Eu dei uma volta muito longa. Eu falo que o pecado, ele sempre te faz andar mais. Então, verdade. assim, você podia chegar... Você estava aqui, você podia chegar aqui, mas você faz assim. Dá uma volta. Uma volta. E foi isso que aconteceu na minha vida e do Everton. Entende? Não quer dizer que de lá pra cá a gente também não deu volta. Porque às vezes você faz coisas, né? Tipo assim, o Espírito Santo fala, você não ouve, mas não obedece. Aí dá uma volta maior. Mas quando você tem um entendimento maior, é mais fácil, né? Também. Fácil, o caminho é mais rápido e não tem tanta pedra, né? Verdade. Tanto obstáculo. Verdade. Exatamente.
E assim, teve algum momento assim, algo que aconteceu que te marcou, alguma experiência assim, algum testemunho assim que você queira dar em relação a isso com Jesus assim, Minha que te conversão? marcou? Na minha vida com Jesus. Que te marcou. Eu que te tenho marcou. muitas experiências com Deus, boas e ruins, né? Eu tento aprender com tudo que acontece comigo. Eu acredito que na minha vida, assim, eu já vivi situações muito difíceis que eu orei para morrer. Eu já tive situações assim. Sério? Quando eu tive pânico, quando eu tive síndrome do pânico, que eu não sabia o que era isso. Só que eu tava acontecendo alguma coisa comigo que eu não estava entendendo muito bem. Eu achei que eu estivesse infartando. Só que minha pressão estava normal. Eu fui parar no hospital de ambulância. Nossa. Foi um caos. Eu sou o tipo de pessoa que eu não acordo à noite para beber água, para ir no banheiro, para nada. Só que o que acontece? O corpo vai dando sinais de exaustão. E eu ignorei todos os sinais. Então eu já cheguei aí em psicólogo, num pastor amigo nosso, que era psicólogo, chorava, e ele falava: Luciana, você tem que parar. Para o que você está fazendo. E nós sempre trabalhamos com escritório. E a minha vida inteira eu trabalhei em escritório de contabilidade. E como nós começamos a nossa vida assim, nós mesmos, nós éramos empresários ali. Então, você tem que dobrar a manga e ir para cima. Não tem férias, você não tem férias, você horário não de tem acabar horário o trabalho. Você não tem sábado, você não tem domingo, você não tem feriado. É isso, é trabalhar e pronto. 24 horas. E eu cheguei num estado assim que eu não conseguia mais administrar e meu corpo começou a dar sinal. Só que na minha cabeça eu não podia parar, porque quem ia fazer o que eu fazia? Entendeu? Então, e contabilidade você tem um calendário federal, municipal e estadual. Você tem que cumprir as obrigações desses 3 órgãos. Se você não cumpre, você paga multa. Entendeu? Então, todos eles têm uma declaração, um imposto, uma folha de pagamento. E como a gente quando você trabalha por você mesmo, você é pau para toda obra. Então, eu andava em todas essas áreas do escritório. Só que eu fui correndo. Chegou uma hora que meu corpo começou a dar sinal. E eu ignorei todos os sinais. Todos. Chegou uma hora que eu não conseguia dormir mais. Meu coração disparava. Só que eu não tinha chegado no limite que eu nem imaginava que existia. Então, assim, eu não tinha aquele sono mais que me renovava, porque minha cabeça não parava. Chegou nesse derradeiro dia, eu tinha passado o dia inteiro bem. Chegou a noite, eu acordei estranha. Primeira coisa estranha para mim, acordei de madrugada, coisa que eu nunca fazia. E me olhei no espelho tentando entender, tipo assim, o que tá acontecendo comigo? E aí meu coração é uma descarga de adrenalina que o corpo dá, né? Como se você estivesse em perigo, mas você não tá. E aí eu senti aquela descarga de adrenalina violenta, meu coração disparado, meu corpo esfriou, falei, tô morrendo, tô infartando. E eu associei ao meu pai, que o meu pai tinha infartado. Então eu falei, cara, eu tô morrendo. Eu olhei pra ele e falei, amor, levanta, eu tô morrendo, só que eu não quero morrer aqui. Meu Deus. Levanta, me tira daqui de casa agora. Me tira daqui de casa agora. Porque eu tô morrendo. E minha sogra tava lá em casa nesse dia. Eu lembro que eu tinha tanta certeza que eu tava morrendo que eu entrei no quarto do Lucas, dei um beijo no Lucas, saí e falei pra minha sogra, cuida do meu filho. Gente. Falei pra ela, porque eu falei, eu não vou voltar. Porque a síndrome do pânico, toda crise de pânico é a sensação de morte iminente. Nossa. Porque isso é tão terrível. Nossa. É uma sensação de que você vai morrer naquela hora. Seu corpo libera tudo como se você estivesse morrendo. Então eu lutei contra isso durante 3 anos da minha vida. Então as próximas vezes que eu acordei, a partir daquele dia eu comecei a acordar todas as noites e no mesmo horário. E eu tinha uma crise de pânico. Eu comecei a ter crise de pânico durante o dia. E eu percebia que assim, eu podia ter um dia de trabalho puxado, pesado, eu estava bem. Só que na hora que eu sentava, meu corpo reagia. Eu tinha uma crise de pânico.
Então eu tinha pavor de sair da minha casa. Minha casa era meu lugar de refúgio, de seguro, de segurança para mim. Então, quando eu ia viajar, olha só, o que é uma cabeça doente, né? Na minha cabeça, assim, ali tem uma clínica, ali não sei o que, tem alguma coisa, alguém que possa me socorrer. Se eu viajo, eu vou estar longe desses lugares. Então, para mim, foi difícil demais. Caramba! Eu fiz tratamento psiquiátrico, eu fiz acompanhamento psiquiátrico, eu achei que eu fosse morrer. Até eu entender que é um engano da minha mente. Aí, uma das experiências mais difíceis que eu tive, que é o seu maior inimigo é a sua própria mente. Você entendeu? E eu tive um trabalho, assim, derradeiro de anos para controlar minha mente e saber a limitação do meu corpo. E uma das experiências mais lindas que eu vivi com Deus nessa época difícil da minha vida é que eu comecei a declarar a palavra. Então, o livro de Isaías 53, que ele verdadeiramente levou sobre si as minhas enfermidades e as minhas dores, eu li aquilo, quando eu sentia que alguma coisa estava chegando, eu pegava esse texto e falava, Deus, isso precisa ser verdade na minha vida. Eu preciso viver isso aqui. Então, eu declarava aquilo com toda a força do meu coração. Então, eu começava, aquilo fazia parte da minha vida. Só que não foi um passe de mágica. Então, assim, eu tive que ser persistente em Deus, repreender. Eu comecei, até hoje eu faço isso, isso virou um hábito na minha vida. Porque eu aprendi a repreender, assim, ir pra cima mesmo. A repreender morte, medo, ansiedade. Então, isso virou um hábito, porque eu precisava de fazer isso para mim, para que eu vivesse. Porque eu orei, eu fiz orações sinceras. Eu falei, Deus, se for para viver assim, não quero mais. Nossa. Eu fiz orações sinceras com Deus sobre isso. E depois que, graças a Deus, na força do Senhor, declarar a palavra, crer que ela é verdade, se posicionar, porque uma das coisas que me ajudou muito a vencer isso é ir para cima do medo. É ali que você tem medo, é ali que você vai pra cima. Entende? Eu tinha medo de fazer unha de na manicure. Eu tinha medo, porque era como se a minha mente... Porque o emocional do espiritual é uma linha muito fina que separa. Às vezes você não sabe o que é alma e espírito. Então, às vezes a gente tem uma mania de espiritualizar tudo ou não. É verdade. Só que a gente é corpo, alma e espírito. Então, essas 3 partes precisam ser tratadas. A gente vem à igreja para fortalecer o espiritual. Você se alimenta bem, come bem, não come muito açúcar, não come muito sal, para cuidar do corpo. Mas a alma precisa de tratamento. Entende? Então, às vezes, eu marcava manicure, era como se falasse assim, você vai fazer unha para quê? Você vai morrer? Nossa. Meu Deus. E aí eu falava, tá, repreendido Satanás, sai daqui. E aí eu ia, com medo, mas eu ia. E eu ia na manicure e fazia minha unha. Às vezes eu tava na manicure, ela fazendo minha unha, e eu falava pra mim mesma, Luciana, tá tudo bem. Falava de boca só pra minha mente. Olha pros lados. Você tá em perigo? Não, você não tá em perigo. Tá tudo bem. Então, assim, eu lutei contra isso durante 3 anos. E se eu falo, se não fosse a palavra de Deus, eu teria me entregado. Porque hoje eu entendo que existem pessoas em cadeira de rodas, doentes na alma, que elas se entregam, porque você precisa muito de uma força além das suas para vencer isso. E às vezes as pessoas não têm essa força além que é Deus, e elas se entregam. E muitas coisas que o corpo, ele reflete, às vezes é doenças na alma ou no espírito. Exato. E vira uma reflete no bagunça. corpo, né? O que acontece? Às vezes sua mente está bagunçada, é tudo que o diabo precisa para te afundar na lama. Então eu falo que eu não estive na lama do poço, eu estava afundada nessa lama. E eu não tinha, assim, foi uma das coisas mais difíceis que eu já vivi da minha vida, foi a síndrome do pânico. Hoje eu já conheço meu corpo. Você sabe seus limites. Eu sei meus limites, eu não ultrapasso, né? Mas também não fico com medo. Eu não fico com medo, e se eu fizer isso? Não, eu vou vivendo minha vida normal. Mas você consegue identificar, né? Na hora.
Na hora. Então eu sei assim, se eu assisto alguma coisa que não vai me fazer bem, então eu não assisto. Uhum. Na época do pânico, eu só assistia filme infantil. Só. Porque às vezes ligar a televisão eu não conseguia respirar. Uhum. E no cinema era um desespero. Quantas vezes eu já saí de dentro do cinema na metade do filme? Nossa. Não conseguia ficar. Até hoje eu vou. Mas eu tô lá e eu falo, eu não vou sair daqui. Porque eu encaro aquela situação que eu preciso. Porque se eu me render... Aí regride. Exatamente. Então eu encaro. Eu vou pra cima, eu não deixo de ir pra essa luta, não. Eu encaro, entendeu? Então hoje, graças a Deus, eu consegui vencer o pânico. Nunca mais, eu nem me lembro. Eu acho que tem assim mais de 5 anos que eu não tenho uma crise de pânico mais. Mas foram 3 anos. Depois eu fui refazer minhas orações, né? Satanás, Deus, eu eu te quero repreendo, eu quero viver muito. Era isso aí. Eu quero ver meus netos, meus bisnetos, todas as gerações. Eu andava na rua orando. Você acredita? Eu andava na rua. Pai, eu quero reviver muito, eu vou viver muito, sabe? Aí já veio um vigor aí, né? É, porque você fala assim, cara, se for pra viver assim, não quero não. Tá louco? E eu devia ter uns 30 anos. Você já imaginou alguém com 30 anos tá nessa lama desse poço? De você ter medo de tudo. E quantas vezes o Everton foi assim meu refúgio nessas situações, porque eu acordava de madrugada, ele não dormia direito, porque ele tem sono pena, né? Eu mexo, ele acorda. Então eu lembro que às vezes eu acordava, pisava no chão devagarzinho, ele, amor, tá tudo bem, e não tava. A gente ir pra fora, ele orar comigo, a gente lutar junto, e ele tá ali comigo naquela situação. Então assim, foi uma das experiências mais difíceis que eu já vivi, assim. Quando você acha que não pode piorar, piora, né? Pode, né? Sempre pode. Eu vivi uma outra experiência, assim, que eu senti muito grande a mão de Deus na minha vida. Porque eu tive Lucas, mas eu sempre fui uma pessoa que eu amo criança. E você tem tato também, né? Eu amo criança. Eu lembro, assim, da minha adolescência. Eu nunca fui aquela pessoa, assim, de ser com a casa cheia de filhos. Mas eu queria mais. Então, eu lembro que eu fiquei, assim, 12 anos da minha vida tentando engravidar. E eu vivi 12 anos infértil. Sem ter motivo aparente dessa infertilidade. Fui em vários profissionais, fiz vários tratamentos. E aí, do nada, uma vez, eu fiz um teste, deu positivo. Eu tomei até um susto, falei, tá louco? Tipo assim, o que é isso? Deu errado. Só que eu tive um aborto espontâneo, né? Nossa. Eu tive um aborto rápido, espontâneo, rápido. Foi dificílimo absorver aquilo, porque a gente acha que essas coisas nunca vão acontecer com a gente. Verdade. E na minha cabeça eu entrei em crise, porque eu falei, cara, na minha família não tem histórico de aborto. Minha avó não tem, minha mãe não tem, minhas irmãs não têm. De onde saiu isso? Entendeu? A gente puxando a genética, né? Porque eu falei, eu não lembro de ninguém comentar assim da minha família que teve um aborto, nada. Aí eu falei, nossa vida, que coisa. Aí beleza, passaram 6 meses, pra mim foi outro presente, assim, porque eu fiz um teste sem esperar, eu tava grávida de novo. E essa experiência foi, pra mim, pra minha família, foi mais dolorosa. Por quê? Porque essa gravidez foi até as 24 semanas. E a gente tinha feito todos os exames. E aquele negócio assim, não, só vou anunciar depois, porque aquele outro eu perdi. Aí Espera 3 meses. Você anuncia depois e nunca acha que você vai ter um aborto depois de 24 semanas, né? Então, pra mim, assim, eu falo que essa foi pior do que o pânico. Porque eu precisei de uma graça de Deus, de associar tudo isso na minha cabeça. Não foi um dia, não foi uma semana, não foi um mês, não foi um ano. E não foi só eu, foi o Everton, foi o Lucas, sabe? Eu falo que eu precisei de uma graça divina, porque todas as minhas experiências, até saber que esse bebê não tinha coração batendo mais, porque foi uma coisa tão assim, eu fiz o exame numa quinta, na terça eu descobri que o coração não batia. E eu sou uma pessoa assim, eu não pareço, mas eu sou bem resolvida quando eu quero
fazer alguma coisa. Aham. Eu mandei uma mensagem pro Everton, tem alguma coisa estranha. Você sentiu. Eu senti um silêncio. Essa é a palavra que define o que eu vivi naquele dia. Um silêncio. Exatamente um silêncio. Aí ele falou, amor, isso é coisa da sua cabeça. Mas você já sentia mexer? Já sentia, levemente, Uhum. já sentia. Aí eu falei, não, tem alguma coisa estranha. Se amanhã não melhorar, eu vou ver o que é isso. E Everton, no outro dia, saiu para trabalhar. Nós oramos no dia anterior, foi trabalhar. No outro dia, eu peguei o carro, fui para lá no hospital. Sozinha? Sozinha. Meu Deus. Às vezes me dá essas doidas assim e eu vou. Entende? Uhum. Às vezes me dá uns negocinhos, eu fui. Cheguei lá, falei, doutor, tá acontecendo isso, isso e isso. Fui fazer um ultrassom. Eu mesma de lá marquei um ultrassom. Fui pro ultrassom e falei pro Everton, ele tá no escritório, eu tô indo lá fazer um ultrassom. Aí eu lembro que eu fiquei aguardando, deitei naquela maca lá que eles fazem ultrassom e foi aquela imagem assim de um bebê sem vida. Nossa. E eu já sabia. Quando eu vi o ultrassom, a imagem parado, eu já sabia. Só que mesmo assim eu senti o chão debaixo daquela maca abrir. Eu não sei te explicar. Eu não sei, eu não tenho palavras para falar para você, mas eu senti o chão daquela maca abrir. Eu fui no céu e desci. Assim, questão de segundos. Eu não consigo, assim, em palavras te descrever. Aí, a partir dali, o médico, tadinho, todo tentando achar palavras. Cadê seu marido? Ele falou, tá chegando. Porque eu falei, eu vou primeiro, você vai na hora que der e eu vou. E aí ele, olha, Luciana, aconteceu isso, não tem batimento cardíaco mais. Gente, eu sou uma pessoa assim, eu não me entendo, não. Eu não derramo uma lágrima. Eu não sei o que meu corpo reage, sabe? Eu fico, assim, como um... Congela. Exatamente. Não tem reação Não, nenhuma. aí... E agora? Qual o próximo procedimento? Olha, você vai ter que procurar um hospital, tal. Aí a tia do Everton, né? A tia Malu é obstetra. Aí eu liguei para ela, contei o que estava acontecendo. Ligamos para o pastor Paulo. O Everton chegou uma hora que ele, assim... a gente ficou desesperado, né? E aí, beleza. Dali para frente é que as coisas começaram. É que, assim, você tem experiências que você sabe, assim, não, eu não tô só nesse mundo, né? Deus está comigo. E eu lembro, assim, eu tenho experiências na mesa de cirurgia, experiência, assim, de sentir mesmo a graça, o favor, o amor de Deus ali comigo. Quando eu voltei para casa, porque, querendo ou não, você tá preparada para amamentar. Porque nasceu. O corpo entende assim, nasceu. Eu fiquei 6 dias internada para ter um parto normal. Os médicos não queriam cortar. Porque ele falou, Luciana, você já está nessa situação. Avançado. E você ainda vai fazer uma cesárea? Então, é mais risco para você, é mais risco de infecção, é mais risco... Então, beleza, vamos fazer o que tem que ser feito. E aí, eu fiquei 6 dias tentando um parto natural, com medicação. Nossa. Aí, eu fui 2 vezes para a sala de cirurgia, fazer curetagem, porque eu fiz uma curetagem, mas meu útero não fechava. Então, eu tive que voltar de novo. Então, assim, eu acho que a ficha só cai quando você volta para casa. Quando você volta para casa é onde, assim, ou você conhece quem Deus é, ou você fala, beleza, tchau. Entende? Então, assim, Deus se manifestou a mim de uma forma, a minha família, de uma forma muito graciosa, sabe? Então, Deus, assim, ele conhece as nossas limitações. Deus, ele, como que eu posso falar? Ele respeita o momento que você está vivendo. Então, ele vai respeitar aquele momento de dor que você está vivendo. E ele sabe, assim, cara, tá pesado. Eu acredito que passa isso no coração de Deus, sabe? Tá pesado. Então, assim, então Deus respeita. Mais do que todas as pessoas à sua volta, Deus respeita aquele momento de dor. E nesse momento eu aprendi muito. Eu aprendi a minha humanidade. Eu aprendi a minha dependência de Deus. Eu aprendi a me colocar no lugar de outra pessoa. Eu aprendi que muitas vezes eu vou ter que ficar calada, porque a gente acha que a gente tem que falar alguma coisa, né? E às vezes você não tem que falar nada.
não E é? às vezes a pessoa fala pra tentar ajudar e só piora, né? Exatamente. Então, assim, você passa por um luto, né? E é um luto difícil, porque normalmente, assim, as pessoas não entendem, né? E as pessoas não entendem. Ela, Tipo assim, como você não viveu nada. Tá tudo bem. Pô, você tá doendo até hoje, sabe? Tá doendo ainda. E mesmo não tem noção que na verdade, é um luto de que você não viveu. Exatamente. Não do que você viveu, né? Exatamente. Então, assim, você passa pelo luto. E o luto é solitário, né? Às vezes você tá com raiva. E demora. Demora, cada um tem seu tempo. Sim. E eu sempre chorava e falava, Deus, eu tô chorando, mas eu quero que o Senhor me consola. Ou eu já tive que falar pro reino espiritual, porque às vezes era tão pesado que eu falava, Satanás, eu tô chorando, mas não pensa que eu sou uma isca para você, não. É só um momento. Não é porque eu tô chorando mim. que eu tô fraca, não. Exatamente. Esse é só um momento que eu tô vivendo. Você não tem espaço aqui. Minha casa é de Jesus, sabe? Então, assim, você acha que você tem que se explicar para as pessoas por que aquilo aconteceu. E a gente vive num mundo onde as coisas acontecem. E a Bíblia nos prova que os justos passam por aflições. Sim. Entende? Então, assim, eu não tô livre, infelizmente. Eu gostaria de estar, mas eu não tô livre vivendo nesse mundo das coisas que... É por isso que a gente acorda de manhã. Deus, guarda meu marido, né? Tá na estrada. Deus, guarda meu marido na estrada. Verdade. Hoje mesmo o Everton veio de Nova Venécia. Deus, guarda meu marido nessas estradas, né? E tal. E é por isso que a gente ora. Para que Deus realmente dê o livramento. Mas eu entendo que os justos passam por aflições, os filhos de Deus passam por aflições, né? E nesse mundo a gente vai passar. E graças a Deus que a gente tem o Espírito Santo para consolar a gente. E ele consola, tá? Eu tive situações assim na minha casa que eu não queria orar, eu não queria falar, eu não queria nada. Deus, não quero falar nada, eu não tenho nada para te falar, eu não quero. E eu ajoelhava na minha cama e eu sentia Deus assim... vir numa graça ali no meu quarto, encher meu quarto de paz, de consolo, sabe? E claro que eu precisei de mais tempo e ele teve toda a paciência do mundo comigo, entendeu? Mas hoje você fala tranquilo. Não, hoje, graças a Deus, eu consigo passar, viver essa situação sem aquela dor, né? Claro que eu vou ter 90 anos e vou me lembrar disso. Sim, foi um marco muito forte. Eu vou ter 90 anos e vou me lembrar disso. Mas uma coisa que eu sempre ouço o Everton dizer, amor, a gente tem que ser grato pelo que a gente tem. Não reclamar pelo que a gente não tem. Então, quando às vezes eu quero reclamar, essa frase ecoa. Entende? Essa frase ecoa. Então, eu falo, caramba, eu achei que o pânico fosse uma das experiências mais difíceis que eu vivi. Não. E você pode falar, caramba, Luciano, mas você nem conheceu. É estranho por causa disso. Eu falo, Deus, eu nem conheci. Sabe? Mas assim, pra mim já era alguém que tinha nome. Certeza. E a mãe, ela já se torna mãe quando exatamente. gera, né? E você pensa, você vive 12 anos querendo algo que você fala... Eu já falei com Deus, por que então? Eu fiquei 12 anos. Por que você me deu e a coisa aconteceu? Então, assim, vira uma loucura. A cabeça deve... dá uma loucura. Mas eu entendo que Deus é soberano. Então, assim... E ele já sabia de tudo que acontece. Daqui 5 minutos, o que a gente não sabe, ele já sabe. Ele não está desesperado. Entende? Ele não está desesperado. Então, eu entendi, assim, que o trono de Deus não se abala. Deus não se abala. O caos está acontecendo, mas Deus é o mesmo. Sim. Então, eu aprendi, assim, a minha dependência de Deus. Todas essas experiências, eu só consegui vencer porque eu me entreguei a esse Deus, assim, Deus, sara, cura, me cura. Porque só o Senhor pode fazer isso. Não vai ter terapia, não vai ter psicólogo, não vai ter ninguém que vai poder me ajudar. Se não for o seu Espírito Santo, não tem profissional que ajuda. E hoje eu acho que isso é mais falado, né? Nas redes sociais você ouve muito sobre luto no aborto, nas perdas gestacionais, né? Então, acho que essa foi uma das experiências assim, que eu senti a graça de Deus,
muito grande na E minha o vida. louvor, ele se tornou presente nesses momentos também? Porque acredito que ele fez parte da sua vida. O tempo todo. Quando eu voltei para casa, eu ouvia muito uma música da Nívia, que eu até estou tentando lembrar, mas eu não estou conseguindo agora. Mas eu lembro que nessas indas e vindas no centro cirúrgico, eu tive uma experiência que eu comecei a ficar muito ansiosa, muito. Meu coração disparava e a enfermeira tinha perdido a minha veia. Então, os médicos ali estavam prontos para fazer minha curetagem, mas a minha veia tinha perdido, porque a medicação é intravenosa, né? Aí eles tinham uma pessoa do lado, na outra sala cirúrgica, para fazer parto. Aí eles me largaram ali 20 minutos e foram fazer uma cesárea. Uau. Os hospitais, eles não têm alas assim. Uhum. Até mesmo, é triste, mas eu entendo. Graças a Deus, os bebês que nascem com vida são muito maiores do que os que nascem sem vida. Mas para quem está passando por esse processo é mais doloroso. É mais né? doloroso. E aí eles me largaram ali porque eles falaram, olha, você pega a veia dela de novo e nós vamos ali 20 minutos fazer esse parto. Só que 20 minutos para mim foram 20 anos. Então a sala que eu estava era todas as paredes prateadas. E em cima de mim, eu não sei o nome disso, mas estava aquele negócio de luz assim Então eu estava num grau assim tão acelerado de ansiedade que eu comecei a contar todos aqueles parafusos para distrair minha mente. Porque eu já aprendi lá na época do pânico que se eu alimentar o que a minha mente está me falando, eu piro. Né? Qualquer um de nós, né? A gente tem que distrair, às vezes, a nossa mente. Verdade. Então, eu comecei a contar e veio uma música na minha cabeça, lá naquele centro cirúrgico. E, por incrível que pareça, era da Nívia também. Que ela fala assim, quando chamo teu nome, as trevas fogem, montanhas se movem. Então eu comecei a cantar, só que eu não cantava, eu ficava sabe? Então assim, e você sente Deus ali. Porque o louvor, eu acho que ele tem essa força de expressar, colocar palavras que a gente não conseguiu pensar ou externar. Na hora, E traz uma força, né, em momentos difíceis. E sabe qual é o bacana, assim, de Deus, quando Ele te cura dessas experiências? Ele não te cura só desse trauma. Porque você pensa assim, cara, eu fiz alguma coisa de errada. Não tem possível, eu fiz alguma coisa. Sua cabeça começa a dar um nó. Você fica tentando achar o porquê, né? Exatamente. Vem muito questionamento, né? Tipo assim, será que eu sou tão ruim assim? Você fica pensando, se colocando num lugar horrível. E aí, será que eu fiz alguma coisa de errado? Será que eu comi alguma coisa de errado? Será que eu fiz, meu Deus do céu? Sabe? Essa coisa toda assim. E Deus te cura até dessas coisas, sabe? Então, eu entendo assim, Deus, o Senhor é soberano. O Senhor é soberano. O Senhor é Deus da minha vida. O Senhor é Deus da minha vida. Eu acredito que a gente até canta uma música, né? Não tem nada que eu possa fazer que Deus deixe de me amar. E não há nada que eu deixe de fazer para que eu faça que Ele me ame mais. Que eu não faça que Ele me ame menos. Então, assim, eu falo, Deus, se tem algo que eu precisei aprender, eu não sei. Porque é muito louco. A gente não vai saber de tudo, Eu né? não desejo, assim, as experiências que eu tive para ninguém. Desde o pânico, desde um aborto, eu não desejo para ninguém. Porque depois que você passa por isso, você tem que sair de um buraco muito fundo, que é onde a graça de Deus te acompanha de novo. Sabe? É incrível como Deus não desiste da gente. E é o que faz toda a diferença, né? E é algo que eu não mereço, mas Deus fala assim, você precisa, senão você não vai conseguir vencer. Então, Ele te cura de tudo. Sabe? Ele te cura de tudo. E eu sinto hoje, assim, graças a Deus. Graças a Deus. Então, eu olho, assim, a grandeza de Deus, sabe? E eu entendo, os justos passam por aflições, os filhos de Deus passam por aflições. E o que eu posso fazer a não ser me agarrar nele? E agora você tem um testemunho lindo e vai ajudar outras pessoas. Né? Eu espero que ele possa usar isso para alguma coisa, entendeu? Mas eu consigo. Até com a minha experiência de pânico, eu já identifico numa pessoa. Sério? E eu já consigo falar, olha, você precisa de ajuda. Legal. Entendeu? Você precisa de ajuda nesse momento. Ou pelo menos alguém que, por exemplo, alguém que perdeu
um bebê que queria, não sei. Eu sei que um abraço diz mais do que 1000 palavras. Entende? Então, que realmente eu possa ser... ser... você viveu e você tem o que falar, né? Você sabe o que falar com outra pessoa. Então, foi duro, assim, mas graças a Deus. A graça de Deus alcança, a graça de Deus muda o nosso quadro. Preenche os buracos. Preenche. E faz a gente continuar viver uma vida sem querer ficar olhando para trás. Sim. Entendeu? Você fica tentando achar respostas, né? Então, assim, você crê que ele é Deus e você fala, é com você que eu quero estar. Independente da situação. Entendeu? Eita. É forte. É muito forte. São situações difíceis. Vamos ver as perguntas, Lu? Vamos lá, vamos as perguntas. A gente faz, galera... Toda vez que o convidado vem, a gente abre a caixinha lá no Instagram, tá? Então, a gente deixa as caixinhas de pergunta, vocês descobrem aí quem é o convidado, e a gente deixa livre para vocês fazerem qualquer pergunta em relação à vida pessoal ou à vida ministerial. Então, isso aí. Vamos lá. Vamos começar aqui com alguma... É o print. Não é meu telefone, é da Lohara. Eu tô um pouquinho... Fala sobre o seu chamado e se você está atuando nele hoje. Olha, eu acredito que eu estou em 2 ministérios, que é o pastoreio, que é na área de música, né? E eu estou atuando nos 2, né? Tentando ser bênção na vida das pessoas. Pode ser que eu possa fazer mais nesses 2 ministérios. Mas você sente que é o seu chamado os 2 mesmo? Os 2 mesmo. Show. Outra pergunta aqui. Lu, com quantos anos você começou a cantar? Ixi, nova. Pelo menos cantarolar desde nova. Então, assim, cantar no chuveiro. Cantava muito no chuveiro, Mas gente. você sempre teve essa... Como posso dizer? Essa percepção vocal... Não é percepção vocal. A pessoa que não sabe de música falando. Mas sempre teve a voz boa, né? Você nunca fez aula. Essa coisa que você tá falando, assim, do ritmo. Isso, sempre foi afinado. A afinação. A pessoa nasce, né? Com É o dom, dom. é O dom. dom já vem Dom, de Deus, né? verdade. Não tem jeito. Aí eu com essa voz não vai. Mas tem, tá? Só vocês Ai, Jesus. fazerem uma aula aí ajuda. Mas você nunca fez, né? Eu fiz algumas assim, mas não, eu podia ter me dedicado mais. Fiz pouco tempo. Eu acredito que agora, depois de velha, eu tenho consciência de cuidar da minha voz. Porque quantas vezes já cantei sem aquecer, sabe? E a garganta aguentava, as cordas vocais aguentavam. Chega numa hora que não vai aguentando muito, não. Não, então fica a dica pra galera do louvor aí, ó. Verdade. Aquece, desaquece, Não é só bebe chegar água. Eu sou o tipo de pessoa que não grito, tento não... Mesmo que às vezes a igreja tá... Eu não grito. Porque eu já entendo que a minha corda vocal precisa ali de um cuidado. Aí eu fiz fono, esse ano eu fiz muito fono. Porque eu tava com uma ronquidão muito constante. E aquilo me chamou a atenção. Aí eu procurei um otorrino e procurei um fono. Ele me encaminhou para o fono. Eu estava com uma pequena fenda. E olha, essa pequena fenda já me causou alguns transtornos. Hoje eu sou mais consciente, mas não foi. Infelizmente. Ó, perguntaram se você tem alguma composição própria. Ixi, não sou compositora, gente. Aqui a gente tem nossos compositores, né? Armério, Parlim. Não, eu às vezes, assim, eu sonho com algum pedacinho de música. Que eu acordo e vou lá ver. Será que isso é coisa da minha cabeça? Será que não é um quebra-cabeça? Será que é uma coisa? Talvez aí, ó, tá os pedacinhos não que no final vai No final vai vir uma música aí, ó, autoral? Não sei. Mas assim, eu tenho algumas coisas assim, soltas. Mas nada... Mas tá anotadinho, né? Tá anotadinho. Ah, tá, então. Espera mais uns pedaços pra você juntar. Que talvez dá certo. Pois é. Ó, perguntaram, qual é a parte mais difícil de pastorear? Eu acho que a parte mais difícil, assim, é você realmente, assim, estar com o coração muito inclinado mesmo. Não é que é difícil. Eu acho que é o seu desafio. Como qualquer pessoa, você tá com o coração inclinado a amar muito as pessoas. Porque, gente, todo mundo é humano, né? Sim. Nosso corpo ainda tá aqui, a gente é humano, a gente tem alma, a gente erra. Então, é você, assim, amar as pessoas independente de... Entende? Então, assim, é você crer que Jesus morreu
por aquele corpo e você tem que amar aquele corpo como Jesus ama aquele corpo. Sim. Eu acho bonito que eu ouço uma frase assim, que a gente tem que amar o que ele ama, né? E Deus ama a igreja, que é o corpo dele, é o que a gente tem que amar e fazer com toda excelência. Sim. Então, quando eu me disponho a fazer alguma coisa, até quando eu vou ministrar louvor, eu tento ser assim, eu tento ouvir, estudar, porque eu quero entregar, eu quero servir a igreja com o melhor, porque é o corpo de Deus. Então, pastorear também é isso, é você falar assim, Deus morreu por esse corpo aqui. E pelas pessoas que vêm, porque a gente tem o corpo que tá, vamos dizer, tá ajustado, tá ajustando, mas aí chega aquelas pessoas novas, cheias de vício, e você tem que estar com o coração ali cheio de vício, que eu falo assim, de tudo quanto é tipo. E você fala assim, não, Deus ama essa pessoa. Deus ama essa pessoa. E também não fazer acepção. Você tem que amar todo mundo de igual forma. Sim. Então, eu sempre penso nisso, sabe? Falo, meu Deus, Deus ama esse povo aqui. Deus deu a vida por esse povo. Então, eu tenho que amar esse povo. Tenho que amar esse povo como Deus ama. E fazer o melhor por cada um deles, né? Uau. Vamos lá. A última algumas já foi respondida ao longo. Aí a última é, como foi sua experiência com a África? A África é um lugar lindo demais, gente. Vocês vão lá também, é lindo, porque você é muito ministrado quando está na África. Você teve lá quantas vezes? Eu fui 2. Você é muito ministrado, porque você fala assim, Jesus, a minha vida é luxuosa. Você entende? Você fala, caramba, eu tenho de tudo, como eu preciso ser grato pelas mínimas coisas que eu tenho. Eu conversei com a Fábia e ela falou assim que, tipo, você vai com a expectativa de dar e você acaba recebendo tanto. Porque Deus te fala com você em cada coisa. Sabe? Coisa assim, dentro da nossa casa. Vamos dizer, a gente tem eletrodomésticos, a gente tem isso, tem aquilo. Lá tem pessoas que nunca viram uma televisão, nunca abriram uma geladeira, nunca cozinharam num fogão. Eu estou falando assim, né, onde eu fui, né? Porque tem a África do Sul, tem as cidades que tem tudo, né? Mas aonde, assim, nas províncias mesmo, onde a gente vai, onde os lugares mais pobres, as pessoas nunca tiveram o luxo de sentar num sofá. Então você fala assim, meu Deus, como eu preciso ser grato. É verdade. Como eu preciso ser grato por tudo que eu tenho. E é tão engraçado assim, eu tive uma experiência quando eu fui à África, foi a primeira vez que eu fui, quando eu fui em 2009. A gente ficou numa base de norte-africanos, sul-africanos. A Mama Anne era da África do Sul. E aí a gente saiu num trabalho à noite e os africanos cantavam, sabe? Cantava, e eu na língua deles. Aí eu perguntei, o que eles estão cantando? Eles cantavam horas que Deus era fiel. Só que Deus era fiel, com uma frase. Eles cantam horas que Deus é fiel. E aí aquilo me chocou. Eu nunca esqueço. Eu falei, caramba, como assim? Eu fiquei pensando, né? Porque olha só a minha... nem sei a palavra, mas assim, a nossa falta de gratidão. Porque quando a gente fala que Deus é fiel, quando você compra uma casa, você compra Conquista um carro, realizou você um sonho. conquista. Nossa, Deus é fiel. Pois é. Mas eu falei, caramba, esse povo tá cantando por quê? Na hora, foi o que veio no meu coração. E aí o Espírito Santo ministrou no meu coração, porque Deus dividiu a eternidade com eles. Entende? Por isso é a fidelidade de Deus. Porque se você olha para a casa deles é de chão. Eles dormem no chão. Eles não têm nada. Eles não têm nada, gente. Eles cozinham do lado de fora, em pé, agachado. Entende? Eles buscam água. Quando tem encanamento, eles pegam água daquela torneirinha e abastecem a casa deles, mas ficam em galão, não fica na geladeira. Você entendeu? Ninguém tem um frigobar. Não, ninguém tem uma geladeira, duplex, não tem. Aí na hora aquilo me congelou. Falei, mas como assim que Deus é fiel? E o Espírito Santo, porque Deus dividiu a eternidade com eles. Falei, meu Deus, que forte, coisa. né? E eles cantam isso, cantam.
e eles aguardam o Salvador chegar, né? Aqueles a qual o evangelho chegou. Então, eu tenho uma música dessa vez que a gente foi, eu gravei, eu acredito que eu até postei, que eles cantam assim, que sorte a nossa ter Jesus, né? E eles vão falando, e eu falei, caramba, aí eu só queria cantar essa música. Porque eu falei, meu Deus, que sorte grande a minha ter Jesus, né? E eu acho assim, não, eu mereci, né? Às vezes a gente cai A gente às vezes cai no falso achando que a gente é alguma coisa. Verdade. Entende? Uau. A gente às vezes cai. Mas eu tenho uma coisa, às vezes. O músico, ele. Se você não trabalhar na sua cabeça, o diabo quer colocar coisas na sua cabeça, como se você fosse alguém ou alguma coisa. E às vezes, quantas vezes eu repreendo? Soberbo, eu te repreendo. Em nome de Jesus. Sai daqui agora. Sabe? Porque às vezes a gente acha que é alguma coisa, a gente prega bem, a gente acha que é alguma coisa. E a gente não é. A gente depende de Deus. Se Deus não der uma canção, você não tem. Se Deus não te der uma pregação, você não tem. Se Deus não te der a vontade de adorar, você não tem. A Bíblia fala que a gente adora porque Ele coloca no nosso coração em adorá-lo. Você entende? Uau. Então, às vezes, a gente acha que é alguma coisa. A gente não é nada Que a sem gente ele. canta, acha assim, não, eu nasci com essa voz. Foi Deus que me deu. Ou eu nasci com o dom de tocar. Foi Deus quem deu. Eu não tenho nada e nem fiz nada para merecer. Entende? Então eu repreendo, soberbo, eu te repreendo. Sai daqui, em nome de Jesus. Às vezes estou de boca fechada e tô, sabe? Porque tipo assim, você tá achando que você quer ser alguma coisa. Bom que o Espírito Santo tá dentro, né? Ele já vai colocando a gente no nosso lugar. É verdade. Tipo assim, você tá achando que você é alguma coisa. Vem pra cá. Entende? Desse Mas eu jeito. acho que você sabe que é cuidado de Deus com a gente. Verdade. É cuidado. Porque se ele não realmente falar assim, ei, tá achando o quê? A gente realmente vai A gente pela cai beira no fora. na Exatamente. própria cabeça. Aí a gente às vezes acha que não precisa de Deus mais. Eu acredito que é cuidado de Deus com a gente. É verdade. É cuidado. Fala assim, olha, não vai, senão você se perde. Não vai por aí, É não. um auto-boicote. É cuidado de Deus. É cuidado de Deus com a gente. Porque assim, eu não quero te perder, Luciana. Então, volta pro seu lugar. Entende? Volta aqui, dá uns 3 passos para trás. Pra você saber, assim, você não é ninguém sem mim, não. Entendeu? Quantas vezes eu me... Ou às vezes já passei por experiência com Deus, eu tô acabando, né? Eu vou contar a experiência rapidinho. Às vezes eu tô ministrando, vamos dizer, no ensaio. Às vezes alguma coisa deu errado e eu fiquei estressadíssima. Já aconteceu várias vezes comigo. E aí, quando eu canto louvor, tô cantando a música, o Espírito Santo tá falando, você fez tudo errado. Você tá precisando ser tratada nessa área. Né? E eu sei que eu preciso sair daquele lugar onde eu tô. Às vezes eu tô ministrando louvor sabendo que é a última vez que eu vou ministrar. Porque tá errado a forma como eu me posiciono. Entende? Aí você já... Aí eu falo, tá errado. É verdade. Tipo assim, entende? E o Espírito Santo vai falando comigo. Às vezes eu tô cantando e eu sei, é a última vez que eu ministro. Eu preciso de uns 2, 3 meses para me acertar naquela... E aí, toda vez que eu tô no ensaio, eu tô ali num ajuste das minhas emoções constantes. Tipo assim, deu tudo errado, eu vou estar bem. Deu tudo certo, eu também vou estar bem. Entende? Então, é assim. Pra mim, funciona assim, sabe? Às vezes, Deus não joga pesado comigo em algumas coisas. Então, assim, mas eu sei, Ele fala comigo e eu repreendo. Soberbo, eu te repreendo. Sai daqui. Em nome de Jesus. Porque senão a gente vai precipício abaixo. É verdade. Verdade. Ai, que bom, gente. Gente, passou que a gente Foi nem tão gostoso, viu. né? Foi leve demais. Foi. Eu tô até com a mão aqui. Ai, nem tá nervosa, né? Ai, mas que bom. Foi muito né? bom. Foi muito bom. aprendizado. Gostei aqui. muito de estar aqui. Volte A mais gente vezes. também. Eu vou A gente voltar. gostou muito de ter você aqui. E é isso, pessoal. Obrigada por vocês ficarem até aqui também com a gente. Lu, se você quiser deixar uma mensagem, um beijo, mandar um... Isso. Eu quero alguma mandar coisa um beijo, né, pro meu marido, pro meu filho, pra minha mãe, que ela tá louca pra assistir. Eu falei que eu vou mandar lá direitinho pra eles assistirem. Tá.
E vamos caminhar com Deus, né, gente? Show. Vamos seguir a Deus aí, vamos fazer a vontade de Deus. Faz diferença demais na nossa vida, né? Vale a pena, vale a pena. Vale. Vale. Obrigadão, pessoal, por Isso, assistirem. gente. Compartilhem com todo mundo. Isso. E fala uma palavra aí para o pessoal comentar que ficou até agora. Uma palavra, ai meu Deus do céu. Gratidão, né? Gratidão. Isso. Então Por é isso. tudo, né? Comenta aqui embaixo. Se você ficou até aqui, comenta essa palavra-chave aí, tá bom? Então, até a Sim. próxima quarta com outra mulher aí forte e corajosa que vai É isso trazer aí, gente. muita coisa boa aqui pra Com gente também. certeza. Né? Um beijo e até o próximo. Tchau. Tchau.